A gente já entrou no jogo perdendo. Eu já tenho bacharelado e pós-graduações no Brasil. Por que eu preciso de um college? O maior desafio foi encontrar um caminho para conseguir o PR, né? Tive que dar nó em pingo d'água aí. Foi muito difícil, a gente passou por todas aquelas dificuldades, Lúcia, que todo mundo passa. Inclusive, uma coisa que eu teria feito diferente nesse processo todo seria exatamente isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para contarmos mais uma história de sucesso aqui no Canadá. Estamos com a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Lúcia. Prazer estar aqui com você. Eu sou sua seguidora há muitos anos. Muito legal poder participar. E agora chegou a hora de você contar a tua história aqui para nós, né, Fernanda? Perfeito. Então vamos lá. Bom, enfim, eu vim para o Canadá tem 3 anos. Cheguei aqui em dezembro de 2021. Vim com meu marido e meu filho adolescente. Eu vim pelo caminho do college, então eu vim fazer um college aqui em 2021 até 2023. Vi eu e meu marido com o grande desafio, Lúcia, de tentar a residência permanente depois dos 50 anos. Então a gente é cinquentão. A gente já entrou no jogo perdendo. A gente já entrou no jogo com 0 pontos no perfil por idade, né, no perfil do Express Entry, e aí a gente resolveu adotar a seguinte postura: já que a gente já entrou perdendo, então a gente não tem nada mais a perder, só tem a ganhar, né? Então vamos começar a construir esse perfil aí, apesar dessa desvantagem da idade, né? E eu até tenho uma pergunta nesse sentido, Fernanda. Por que o Canadá? Né? Porque muita gente pode ouvir a tua história e pensar, poxa vida, você poderia se aposentar no Brasil e descansar lá no Brasil, mas por que fazer essa mudança para o Canadá nesse momento de vida? Porque, Lúcia, eu e meu marido, a gente estava numa fase de declínio profissional no Brasil, infelizmente, essa é a verdade. Somos 2 profissionais de comunicação, fomos jornalistas de jornal, muitos jornais fechando as portas e mandando muita gente embora, migramos para a comunicação corporativa, salários diminuíram muito em relação ao que já tinham sido 20, 15 anos atrás. Então a gente sentiu que estava numa fase de estagnação e até de declínio profissional lá. Infelizmente, apesar de já tínhamos vivido nosso auge, estávamos na fase de declínio. E um filho adolescente, quando a gente chegou aqui, ele tinha 14, agora já está com 17, a gente queria dar aí uma outra oportunidade para ele, um plano B para ele também, para ele ter mais possibilidades. Se ele quiser ficar no Brasil, fica, mas se ele pudesse ter uma alternativa, teria, e foi por isso que a gente veio. E o Canadá especificamente por causa da língua inglesa. Os 3, até o nosso filho, felizmente a gente sempre teve uma base boa, inclusive ele sempre estudou muito inglês, então a gente falou, não, essa barreira do idioma a gente acredita que não vai ter, então vamos para lá, para poder dar mais oportunidades aí de estudo, de um futuro profissional, de uma vida mais segura, né? A gente sabe que o Brasil tem problema de segurança, a gente é do Rio de Janeiro, então um problema bem grave aí de segurança pública. Então, juntando todo esse balaio aí, a gente decidiu, no meio da pandemia, né, quando todo mundo realmente parou para repensar a vida, a gente repensou e decidiu vir. Perfeito. E você que veio estudando ou foi o seu marido? Eu vim estudando, eu sou mais estudiosa que meu marido. Meu marido é mais o cara do trabalho, não que eu não seja, mas eu tenho mais paciência com a questão do estudo. Então, eu vim estudando, eu fiz o Niagara College, aqui em Niagara, na região de Niagara, sul de Ontário. A gente mora em Niagara Falls desde que chegou. E meu marido veio com visto de trabalho aberto, e o meu filho foi para o high school, né? Foi para a grade 9, agora já está na grade 12, já finalizando aí o high school, né? Então essa foi nossa trajetória. Eu até ia mencionar que é importante dizer que essa forma que você veio anteriormente, hoje em dia não é mais possível, né? Porque o cônjuge de quem está estudando college, infelizmente, já não recebe mais o visto de trabalho. Então, vocês chegaram ali bem no finalzinho para conseguir aproveitar essa forma de vir com college, esse combinado, a gente chama de sanduíche, né? É vir combinado com um estudando e o outro trabalhando. E como que foi a vida depois que vocês chegaram
chegaram? Como que foi a logística da família? Então, a gente já é o terceiro endereço que a gente está morando. A gente começou num basement, evoluiu para uma casa dividida com outra pessoa embaixo, né? Nós em cima e a outra pessoa embaixo, e agora a gente está numa townhouse só nossa, inteira. Então, a vida tem melhorado. O Flávio, que é o meu marido, ele já teve vários empregos em loja, em fábrica de móveis, todos aqueles tipos de emprego que você possa imaginar. E eu consegui ficar no college como funcionária. Então, eu trabalho lá até hoje. Curioso que eu vim fazer um curso, eu sou da área de comunicação no Brasil, vim fazer um curso na área de turismo aqui no college em Niagara, porque a ideia era aquela ideia de todo mundo de trocar de profissão, e não troquei, consegui um emprego na minha área original do Brasil. Então, eu trabalho fazendo exatamente a parte de comunicação corporativa que eu fazia numa empresa no Brasil, eu agora faço aqui no Niagara College, na divisão internacional. Consegui manter, a única coisa que mudou foi o idioma, né? Agora trabalho em inglês e antes, evidentemente, trabalhava em português. Então, foi muito difícil, assim, né? A gente passou por todas aquelas dificuldades, Lúcia, que todo mundo passa, trabalhos muito difíceis no começo. Eu fui recepcionista de hotel no começo, não era fácil, porque tinha que lidar com o público, é muito complicado lidar com o público, e meu marido também, trabalhos muito pesados, adquiriu um problema na coluna por causa de trabalho pesado, então bastante sofrido o caminho até aqui, mas a vida aqui no Canadá é uma tranquilidade, né? Em termos de segurança, em termos de do seu dinheiro valer mais, né? A gente ganha pouco, leva uma vida simples, mas a gente consegue ter poder aquisitivo para tudo. A gente estava perdendo poder aquisitivo no Brasil e aqui a gente vê que consegue manter. E o nosso filho está indo de vento em popa, notas excelentes no high school, e agora já foi aceito aí por algumas universidades, está na fase de decidir aí que universidade que vai fazer neste ano, a partir de setembro. Então foi um começo muito difícil, mas depois, agora a gente sente que a coisa está engrenando. Mas o maior desafio foi encontrar um caminho para conseguir o PR, né? A gente ainda eu estou agora na minha fase de PGWP, mas aí com boas perspectivas de me tornar PR. Mas tive que dar nó em pingo d'água aí, tirar ponto, não sei lá da onde para conseguir essa chance, né? Pois é por isso que eu até trouxe a Fernanda aqui para conversar com vocês, porque é uma história bem interessante, e eu até nem sabia disso, que o curso que você fez não era relacionado à sua área. Não. E esse é um ponto bem importante, muita gente até acaba escolhendo o curso, e às vezes não é o curso que a pessoa tem experiência, e muitas vezes acontece o que aconteceu com você. Esse curso foi só uma porta de entrada para você chegar aqui no Canadá, né? Exato. E esse acredito que tenha sido o seu caso. Exatamente, quer dizer, na verdade eu não exerço a profissão que eu me formei aqui no Canadá. Honestamente, Lúcia, não acho que eu vá exercer, porque descobri, acho que isso acontece com muita gente, né, que faz college, talvez tenha acontecido contigo também, eu lembro que você fez polícia, né, você, no final das contas, você vê que, não, peraí, não é isso, tem alguma coisa aqui que não está batendo, não é por aí, vou mudar o meu caminho. E isso aconteceu, acabou acontecendo comigo, mas felizmente, porque inclusive os empregos na área de turismo são muito mal pagos, agora é tier, né? Tier lá embaixo, 4, 5, sei lá. E na minha área original do Brasil, eu tenho um NOC Tier A1, 1A, não sei como se fala atualmente, mas emprego qualificado graças à minha formação do Brasil, para você ver como é. Justo. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa conversa, que às vezes, se a pessoa, quem ainda está no Brasil, né? Porque esse vídeo é para quem ainda está no Brasil, olhar com um pouco mais de carinho para a sua área profissional, porque a bagagem que você tem no Brasil, ela pode te ajudar em muito aqui no Canadá. Continuação da sua carreira pode fazer com que você consiga melhores salários. Você tem uma experiência profissional que aqui no Canadá ela pode ser muito bem utilizada, ao invés de começar do zero e começar com um salário mais baixo até você conseguir alcançar um patamar melhor. E falando nesse sentido, em algum momento vocês chegaram a cogitar na hipótese de um mestrado ou já pensaram no college de forma direta? A gente pensou no college de uma forma direta por causa do valor, que era agora eu sei que tem, por causa do boom do mestrado agora, né, que dá direito ao cônjuge de ter o Open Work Permit,
Eu sei que tem instituições aí que estão oferecendo preços melhores, mas na minha época os mestrados eram muito caros e a gente já estava gastando muito dinheiro com a logística toda de vir para cá, então eu optei pelo college por uma questão de custo mesmo. Mas eu teria optado por mestrado. Se não fosse tão caro naquela época, eu teria certamente optado por uma questão de mestrado que poderia me agregar uma... Eu já tenho bacharelado e pós-graduações no Brasil. Por que eu preciso de um college, de um diploma de um college academicamente falando? Então, na verdade, eu trabalho lá, mas eu digo para quem quiser ouvir, eu não preciso dessa credencial educacional no meu currículo. Não me faz diferença se eu for pleitear um emprego hoje em dia. Se eu for, vamos supor que eu aplique para outro emprego, eu vou usar a experiência profissional canadense que eu já tenho, que é na mesma área do Brasil. Talvez eu nem precise colocar que eu me formei em turismo, porque não faz diferença nenhuma. E não me agregou muito intelectualmente, Lúcia. Para ser muito sincera, não agrega. O college é para gente muito jovem, assim, quem já está com 30 a mais, eu acho que, meu Deus, se já fez até uma faculdade no Brasil, às vezes, não agrega muito intelectualmente, não. Dá um trabalho danado, né? Muitos assignments, trabalho volumoso, mas em termos de você expandir seus horizontes acadêmicos, eu acho que não expande, não, sinceramente. E é justamente o insight que eu tento trazer aqui no canal. E essa é a minha realidade. Você está falando exatamente o que eu acabo compartilhando por aqui. Que realmente quem já tem uma bagagem profissional do Brasil, assim como você, uma graduação, pós-graduação, experiência de trabalho na área, o college é um downgrade. Acaba te colocando para baixo no seu currículo, né? E acaba simplesmente você está pagando para chegar aqui no Canadá, infelizmente. E hoje em dia, que as pessoas pensem com mais cuidado em relação a essa escolha, porque realmente há outras possibilidades. Eu até gostaria de perguntar para ti, se quando vocês estavam no Brasil, em algum momento foi apresentado para vocês outras possibilidades de vocês chegarem no Canadá. Por exemplo, vocês terem aplicado para residência permanente do Brasil. Em algum momento vocês ficaram sabendo dessas possibilidades antes de escolher? Não, infelizmente não. E se eu tivesse acesso às informações sobre o francês, eu teria, mesmo tendo 50 anos de idade, tentado de lá, porque eu acho que eu até conseguiria, embora eu não pontue nada por idade. Você vê, acabou de ter uma chamada de francês que chamou 6.500 pessoas, com pontuação de 428 pontos no Express Entry, que não é uma pontuação altíssima, não é uma pontuação alta, e, enfim, talvez eu tivesse conseguido entrar desde o Brasil, enfim, mas não tive nenhuma informação, infelizmente. As informações que chegavam para a gente ali por 2018, 19, 20, quando a gente estava 20, que a gente começou de fato a olhar mais, era muito através das agências de intercâmbio estudantil, que fazem aqueles eventos, aquelas webinars, fazem ainda. Então a gente ficou muito com essa coisa do college na cabeça. E aí acabamos vindo e, enfim, foi uma experiência legal. Trabalho lá hoje em dia, sou muito grata a essa oportunidade de trabalho. O meu, porém, em relação à questão da formação, que não me agregou muito, na verdade não agregou academicamente, mas não chegava informação sobre outros caminhos, não tinha nenhuma informação. Inclusive, uma coisa que eu teria feito diferente nesse processo todo seria exatamente isso, teria sido me informar melhor sobre outras possibilidades, porque eu meio que fui na onda da primeira coisa que chegou e eu tomei aquilo como sendo a única coisa, o único caminho, entendeu? E eu me arrependo, eu acho que eu poderia ter olhado melhor para outras possibilidades. Mas tudo bem, no final estamos aqui, está dando tudo certo, né? Perfeito. E qual que era a idade que você tinha quando você chegou no Canadá? Eu cheguei com 50, agora estou com 53. Então, olha e isso. meu marido um pouquinho mais que eu, 2 anos a mais que eu. E o meu filho com 14 agora está com 17 para 18 já, quase adulto já. Perfeito. E qual que foi o seu ponto de virada? Você se formou no college, você está trabalhando no college, está com experiência profissional na sua área de experiência do Brasil, e quando que você se deu conta e falou assim, caramba, se eu realmente não preparar o meu perfil, eu não vou conseguir ser residente permanente do Canadá? Eu ainda estava estudando, e aí comecei a fazer as simulações, e aí aí que eu comecei tarde, né? Mas lá pelo meio do college
college, tarde mais ou menos, porque tem gente que não está olhando até hoje, né? Mas essa é outra história. Comecei a olhar a pontuação do Express Entry, aquela coisa de 500 e tantos, 510, 520, 500, vai subindo, subindo, subindo. E eu ficava ali na casa dos 400 e pouco. Me faltava aqueles 100 pontos da idade, né? Não estava me faltando nem que fosse uns 50, nada, não tinha nada de ponto por idade. E aí eu falei, gente, não vai dar. Aí o tempo foi passando, virei full time, era part-time, virei full time. Então eu tinha tudo, Lúcia, eu tinha emprego full time, NOC qualificado, NOC Tier 1. O que precisa para subir isso? Precisa tirar eu fiz CELP, eu e meu marido, precisamos tirar uma nota muito alta no inglês. Aí a gente tem o inglês, a gente treinou para a prova, fiz o treinamento para o CELP, CLB 12, CLB 10, meu marido também, notas altas no inglês, tudo que eu podia fazer, emprego qualificado, CLB, que mais que eu podia fazer? Enfim, tudo, e aí não chegava a nota. Fiquei nos 420 e poucos pontos, empacada ali. E aí, os diplomas, a gente fez aquela equivalência, né, aquela coisa do World Educational Services, né, todas as minhas pós-graduações, o bacharelado do meu marido, fomos colocando todos os pontos que a gente podia e nada, Lúcia, era o suficiente. Nada dava para chegar lá. Aí eu falei, opa, comecei a olhar as pontuações dos sorteios de francês. Falei, gente, olha aí, é isso. Aí eu falei, é isso, vamos lá. Aí entrei no curso da Janete, a professora Janete Silveira, entrei em dezembro de 2023, eu tinha me formado em abril de 2023, aí nesse período entre abril e dezembro eu treinei para o CELP, fiz o CELP, e o meu marido também, fizemos o que tinha que fazer. Dezembro de 2023 eu comecei o treinamento com a Janete, que a proposta dela é você sair do zero total em francês, chegar ao CLB 7 em um ano, que CLB 7 é a nota que você precisa, né, no francês, nas 4 habilidades para poder ser chamado pelo Express Entry e por outros programas de imigração também ligados ao francês. Aí de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, eu não existi para a humanidade. Pergunta ao meu marido que está aqui em cima, que não vai me deixar mentir, e ao meu filho. Eu fiquei neste basement da nossa casa, que eu estou agora aqui falando com você, durante um ano inteiro. Recusava convites para sair dos amigos aqui da comunidade brasileira. As pessoas achavam que eu estava louca. E eu acho que eu meio que dei uma pirada mesmo. Eu trabalhava e virava a chave para o francês e todos os dias, 3, 4 horas por dia, fim de semana, mais ainda. Nesse período todo, acho que eu dei uma pausa de uma semana de férias rapidinho com a minha família. Depois eu participei de um processo seletivo para virar full time no emprego, que me consumiu um pouco. Dei uma parada de um mês, mas no mais foi assim bastante intenso. Eu fazia tudo que a professora Janete mandava e mais um pouco. E aí, ao final desse período, eu falei, vou fazer a prova de francês. Preciso de 4 CLBs 7. Fiz. Aí tirei, na prova de leitura, tirei CLB 11. Eu não sabia nada de francês. Para você ver como o método dela é um negócio mágico. É inacreditável, eu já falei isso para ela, ela sabe disso. Ela sabe disso. Na prova de escuta, eu tirei 9. Na prova de redação eu tirei 8, mas na prova de speaking, né, de fala, né, eu tirei 5. Aí foi aquele baque, foi aquela coisa assim, o baque que durou um dia, porque depois desse dia de luto, no outro dia eu falei, não, agora eu só vou treinar na coisa do falar. E aí eu falava com as pessoas, os colegas, treinava com professora particular da Janete mesmo, treinei muito com o ChatGPT, ensinei o ChatGPT a fazer o papel de examinador do TEF Canadá, né, que é o teste. Treinei, e aí quando foi em janeiro, agora, mês passado, fiz a segunda prova, repeti as 3 notas altas, iguaizinhas, e pulei de 5 para 8 na expressão oral. Então, eu falei, pronto, consegui. Corri, atualizei o perfil do Express Entry e minha nota, bum, subi 70 pontos, Lúcia, 70 pontos. Prestem atenção, eu desejo, se você não entendeu o que a Fer falou agora, volta e escuta toda essa jornada do francês de novo, por favor. Ela tem mais de 50 anos, ela já mora aqui no Canadá, ela fez a jornada do college, olha a nota dela do inglês, está trabalhando no NOC.
E mesmo assim, se não fosse o francês, a nota dela não seria o suficiente para ela conseguir a residência permanente, conseguir o convite da residência permanente. Ela começou no zero absoluto do francês. Zero absoluto. Em um ano. Gente, quais foram as notas mesmo? 11 na leitura, que é em inglês acho que o pessoal reconhece mais fácil, né? Então no reading foi 11, no listening foi 9, no writing foi 8 e no speaking foi, na segunda tentativa foi 8 também. Mais do que o CLB-7. Assim como a Fernanda falou, para você conseguir para o Express Entry, que é o Sistema Federal de Imigração, para você ser chamado por essa chamada específica do francês, o mínimo é o CLB-7 no francês. Ela conseguiu mais do que era necessário. E tá? tem mais gente conseguindo lá no curso da Janete, tem mais gente conseguindo, inclusive. Assim, ó, de gente conseguindo. E todas essas pessoas estão se encaixando não apenas nesse programa, nessa chamada específica do Sistema Federal de Imigração, mas tem vários outros programas. No caso da FER, por exemplo, se não fosse a chamada federal, por exemplo, ela poderia ir pelo Provincial de Ontário. Sim. Que o Provincial de Ontário também tem uma chamada específica para o francês. Tem outros programas também que acabam auxiliando quem é falante da língua francesa, que consegue, no mínimo, o CLB-7. Então, veja, antes a Fernanda estava pensando, como é que eu vou fazer para conseguir a minha residência permanente? Mais de 50 anos, vamos lembrar disso. Mais de 50 anos. E agora, com o francês, o que aconteceu na sua jornada de imigração, Fernanda? Agora o que aconteceu foi que um mês, exatamente um mês depois que eu fiz a prova, eu já recebi minha ITA, minha Invitation to Apply, recebi dia 19 agora de fevereiro, e agora é só a trabalheira da papelada, mas felizmente deu tudo certo, né? Teve essa chamadona do francês aí, que chamou 6.500 pessoas, e eu tive o prazer de ser uma das pessoas, né? E evidentemente meu marido e meu filho estão aí comigo nessa história. Então, no fim de tudo, deu tudo certo. E uma coisa que eu gostaria de falar aí em relação ao francês é que o francês ele é uma coisa um elemento muito empoderador no seguinte sentido. Tem várias coisas aí dentro dessa história, né? Número um é esse mesmo de abrir essa questão mesmo de abrir as portas para a residência permanente. E eu acho que dentro disso existe um fator que é o seguinte, só depende de você, porque muitos programas de imigração, às vezes as pessoas têm que depender de um emprego, têm que depender de uma empresa que vai se propor a preencher uma papelada danada, por exemplo, alguns programas provinciais de Ontário ligados a job offer, a quantidade de documento que a empresa tem que dar é enorme. E eu já vi gente, infelizmente, recebendo a Invitation to Apply por Ontário e não conseguindo entregar os documentos no prazo, porque as empresas não os deram. E aí não é nem muito, não é questão que a empresa está sabotando, não. Às vezes a questão é que a empresa tem tanta coisa também para fazer e não é prioridade deles, é prioridade sua, do candidato. Então você que tem que correr atrás. Aí eu pensei desde o início, eu acho que o francês vai ser o ideal, porque assim eu não vou depender de nada, eu vou depender só de mim, de eu estudar, de eu conseguir a nota e de eu receber o convite. Enfim, e por isso que eu acho que o francês é um elemento assim, que te dá muita autonomia, né? Te dá muito controle, entre aspas, sobre a situação, né? Porque você não precisa ficar pedindo, não precisa ficar mantendo o emprego, de repente, que você não quer manter, ou você corre o risco de ter um layoff no meio do caminho, você perde o emprego, você perde a chance de imigrar. Então, o francês, ele te dá toda essa liberdade, essa paz de espírito de você saber que só depende de você. E fora o fato também de que há várias... aí para além da residência permanente, eu acho que tem várias oportunidades de emprego também que você pode concorrer tendo o francês, e aí você tem um diferencial aí competitivo grande, né, tendo o francês além do inglês. Se você tiver as duas, então é ótimo. E fora o fato que o francês é uma língua incrível, maravilhosa, e no meio do caminho eu acabei me apaixonando pelo francês, e é incrível, e é emocionante até você ser capaz de ler as coisas em francês. Tem muita placa bilíngue aqui no Canadá. Você consegue ler tudo, você consegue ver um filme em francês,
sei lá, 1000 coisas. Então, foi muito bacana, assim, foi muito gratificante. Eu tenho maior orgulho mesmo de ter conseguido através do francês. Para mim foi super especial. Inclusive, me engrandeceu muito mais intelectualmente do que o curso que eu fiz no college. Não tem nem comparação. O que eu ganhei de conhecimento, de assim, um diferencial para colocar no meu currículo. Se eu comparar o francês com o college, o francês ganha assim de 1000 a 0. Então, muito, muito feliz de ter, um ano atrás, tomado essa decisão de estudar francês. Eu estou vendo um monte de gente começando, meio que, agora tem que correr porque o PGWP está acabando. Não, gente, a hora é agora, porque senão você vai acabar perdendo o bonde, perdendo a chance. Daqui a pouco as notas do francês pelo Express Entry vão disparar também, eu acho, né? Não sei. Então, é isso. E eu achei muito interessante isso que você falou, Fernanda, porque é exatamente a reflexão que eu tive quando o governo mudou essa questão do francês lá em 2020. Eu estava no meio do meu college, eu cheguei no Canadá em 2019, no meio do meu college o governo mudou essa questão do francês e na época, vou até deixar aqui para o pessoal um vídeo que eu postei lá nos stories. Por que eu tô te falando isso? É dessa questão da nota, é que se eu tiver que atingir o CLB 9 no inglês e também atingir o CLB 7 no francês para conquistar esses 50 pontos, eu poderia ter feito isso do Brasil. Do Brasil. Eu não precisaria ter pago o college. Que o college ele só fornece 15 pontos. Esse aumento da nota, ele pode te dar uma chance de você conseguir a residência permanente do Brasil, ao invés de gastar ali, quase 140 mil reais para chegar até aqui. E eu acho que pessoas que já têm nível interessante de inglês, elas vão ser muito beneficiadas com essas notas do francês. Eu fiz exatamente essa reflexão. Se eu pudesse começar o francês naquela época, eu não precisava ter feito o college. 2 anos de college. 2 anos tiram vários pontos da questão da idade para o pessoal que tá ali com menos de 45 anos. Então, o francês hoje, ele engrandece não apenas o seu perfil para imigração, mas o seu perfil profissional aqui no Canadá. Assim como a Fernanda está falando, eu também, profissionalmente falando, o francês te coloca em outro patamar para as aplicações. Já o college, dependendo da sua realidade profissional do Brasil, é um downgrade. E assim como foi o caso da Fernanda, hoje ela nem usa. Então, reflitam sobre isso. Não é apenas sobre a imigração, é sobre o seu futuro profissional aqui no Canadá. Exatamente. Concordo e assino embaixo. Foi exatamente o que aconteceu comigo, rigorosamente. Pois é, e se você pudesse dar um conselho para as pessoas, especialmente que ainda estão no Brasil, eu sei que tem muita gente que está aqui no Canadá, elas estão na mesma situação que você, muitos estão relutantes ainda em relação ao francês, infelizmente, essas pessoas não fazem a menor ideia da situação que elas estão se colocando, postergando essa decisão de começar a estudar o francês, especialmente para aqueles que estão em províncias, que os programas provinciais não são tão acessíveis assim. Então tem muita gente que está se colocando numa situação muito delicada. Infelizmente, as questões relacionadas às aplicações da imigração, elas estão mudando a todo momento. As regras, elas mudam a todo momento. E se nós não ajustamos o nosso perfil, infelizmente a gente vai ficando para trás. Então, não postergue uma decisão que pode mudar completamente a sua jornada de imigração. E assim como a Fernanda falou, foi um ano. Um ano. É um ano de sacrifício, mas você passa rápido. Dependendo do curso que você vai fazer de francês, você vai ver, primeiro, no início é muito difícil, no meio dá um boom, que você começa, meu Deus, fui alfabetizado de novo. Depois dá uma estagnada, então é assim, é altos e baixos que você tem que estar ali, mas todos os dias ali, 3 horas pelo menos por dia, ao cabo de um ano, vai dar certo, tenho certeza. Exato. Agora imagina quem está no Brasil, Fer, que não fez esse investimento do college, que a pessoa ela tem a possibilidade de melhorar o perfil dela ainda no Brasil, sem passar pelo que você, seu marido, eu e dezenas de outras pessoas aqui no Canadá passaram para conseguir chegar nesse nível, que é aplicar para residência permanente. Assim como você falou, poxa, meu marido teve que trabalhar nisso, eu tive que trabalhar naquilo. Se nós tivéssemos chegado aqui no Canadá
com uma realidade diferente, que é já como residentes permanentes, nós não teríamos, por exemplo, no nosso caso que nós estudamos, a restrição de horário para a Isso. gente conseguir um trabalho. Muita gente acaba não pensando nesses pontos. Então, imagine quão benéfico pode ser o francês para essas pessoas que estão ainda no Brasil, né? Sim, é um investimento menor também, que você vai fazer tanto de tempo quanto de dinheiro, né? Porque se você for pegar um college aí de 2 anos, ok, tem college de 1 ano, mas enfim, agora é mestrado que está na onda, mas você vai fazer aí 1 ano e meio, 2 anos, o francês, se você realmente se dedicar, é possível, veja meu caso, fazer em 1 ano e gastando muito menos do que você gasta num college, muito, muito menos. Então, se eu pudesse dar um recado para quem ainda está, né, no Brasil pensando, eu falaria para investir nos idiomas do país, no inglês e no francês. Porque você também chegar aqui sem falar nada de inglês é muito complicado, porque você vai viver naquela tua bolha ali da comunidade brasileira, também te restringe muito, então, e te obriga, meio que te empurra para os trabalhos ruins. Então, um recado seria melhorar esse inglês aí e investir no francês também. Acho que os dois idiomas são assim chave para você ter uma vida legal aqui no Canadá. Perfeito. E se você pudesse deixar um aprendizado, uma lição para as pessoas que estão pensando em vir aqui para o Canadá, especialmente para as pessoas que colocam a idade como objeção. Que elas pensam, poxa vida, mas eu já passei dos 40, né? A pessoa acha que a vida acaba aos 40. Já passei dos 40, será que ainda vale a pena mudar para o Canadá? O que você, que tem mais de 50 anos, diria para essas pessoas? Eu digo, venha, vem que vai dar certo, é só você se dedicar, ter força de vontade. Eu acho que a idade não impede absolutamente nada, mas é claro, você vai precisar aí colocar um esforço, colocar um pensamento estratégico aí, né? Porque você não vai ter aqueles 100 pontos que vêm magicamente assim no seu perfil só pelo fato de você ser jovem, né? Mas é o que eu falei aqui mais cedo. Você já entra com zero, você não tem nada a perder. Eu vejo gente na faixa dos 30 e tantos, 40 anos, fazendo aniversário. Ai, meu Deus, perdi 5 pontos. Eu nunca perdi nada, eu só ganhei. Então, o conselho que eu dou é venha, que você só tem a ganhar. É só se dedicar e, enfim, é possível, principalmente através do aprendizado do francês. Eu acho que é plenamente possível e está aqui um exemplo concreto que não, né, que não me deixa mentir o meu próprio exemplo. Acho que esse seria o recado. Perfeito, Fernanda. Então, gostaria de agradecer enormemente a sua participação por você ter compartilhado um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muita gente que está no Brasil e que gostaria de conhecer uma pessoa como você, de escutar uma história igual à sua, que é realmente, poxa, eu vim, passei por algumas questões que eu não imaginei que eu passaria, só que graças à minha força de vontade, eu acho que esse é o ponto da sua história que as pessoas deveriam mais prestar atenção, foi a disposição da Fer, foi a força de vontade dela que fez com que ela conseguisse a residência permanente. Há 1 ano e meio atrás, ela teve que tomar a decisão de aprender um novo idioma para hoje ela estar comemorando a aplicação da residência permanente dela. Se não fosse por isso, hoje a Fernanda poderia estar muito triste por ter deixado essa decisão para depois, não é, Fernanda? Exatamente. E aí, provavelmente, o que teria acontecido seria eu teria que aplicar um study permit para o meu filho continuar aqui, porque ele terminou o high school, vai para a universidade, ele teria que ficar aqui. Eu e meu marido iríamos voltar para o Brasil e a gente ia ter que pagar uma tuition internacional para o meu filho. Agora vamos pagar uma tuition doméstica, que é uma grande vantagem também. Aí o bolso agradece também, né? Porque a residência permanente faz aí a vida também ficar um pouco mais acessível em termos de econômicos, né? Se tratando aí de algumas taxas e principalmente no caso de quem tem filho indo para a universidade faz uma diferença enorme, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, mas venham porque tendo obstinação, mas tem que ter obstinação, porque não cai do céu não, é difícil, é suado, tem que ter muita renúncia, muita cabeça fria, tem momentos que você está desesperado, acha que não vai conseguir, que tudo vai para o buraco, mas aí no dia seguinte dá uma descansada, volta no dia seguinte, vai um pouquinhozinho só de cada vez, não precisa querer fazer tudo de uma vez só,
um pouquinho a cada dia, quando você olha, você tem tudo. É impressionante, é mágico essa história do Exatamente. pouquinho, um degrauzinho de cada vez, né? Um por dia, e você no fim Constância. você consegue. Com certeza. Exato. Constância. E esse é o ponto que eu também gosto sempre de frisar. Você com a residência permanente, você tem outra vida. Muita gente acaba falando que não, mas só o fato de você não ter o estresse do seu visto acabar e você não ter qualquer perspectiva da residência permanente já é um grande alívio. E o que acontece hoje em dia é que muita gente tá fazendo isso que a Fernanda falou, voltando para o Brasil. Por quê? Porque não conseguiu aplicar para residência permanente. Então, isto é muito ruim. Se imagina a Fernanda e a família dela, eles vieram para ficar juntos. Agora, imagina eles terem que deixar o filho aqui e eles voltarem para o Brasil, depois de todo o investimento que eles fizeram para ficar aqui. Então, esse é um ponto que vocês precisam levar em consideração. Então, muito obrigada, Fernanda, por você ter compartilhado um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que essa história vai ajudar inúmeras pessoas. Eu desejo verdadeiramente que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, agora a segunda vez, anotando todas as lições, todos os aprendizados, que eu tenho certeza que a gente falou muitos insights aqui e que não vai ajudar apenas as pessoas que estão no Brasil, mas principalmente as pessoas que estão aqui no Canadá e que estão realmente sem saída, sem enxergar uma luz no fim do túnel, para vocês não voltarem para o Brasil. Então, muito Exatamente. obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Lúcia, foi um prazer. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você achou que esse vídeo foi útil, deixa o seu like aqui, que o like ajuda com que esse vídeo seja compartilhado mais e mais vezes aqui no YouTube. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, clique nele que você estará inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!